Pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez no nosso estudo gostoso, nessa tarde. Livro Emmanuel, capítulo 28, as comunicações espíritas, que nós vamos estudar hoje. Para iniciar, vamos juntos, mentalmente, participar da prece inicial. Vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando os nossos corações e vamos imaginar Jesus na nossa frente, com os braços abertos, dizendo para nós: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Senhor Jesus, amigo querido, que a sua paz e a sua luz possa penetrar todo o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual, e que o Senhor possa visitar todos os lares, os nossos lares e os lares das pessoas que estão assistindo, levando a paz, o equilíbrio, a luz. Peço também, Senhor, para as pessoas que deixaram os nomes naquelas caixinhas, os encarnados e os desencarnados, e a todos que nos pedem orações. Peço também aos colegas que não puderam estar aqui conosco, e recebam também o seu abraço. Senhor Jesus, continue conosco, nos envolvendo com o seu amor, com a sua paz, com a sua luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então, eu vou iniciar aqui, vou fazer a primeira leitura, e depois a gente vai passando para todos participarem. As comunicações espíritas. Por todos os recantos da terra, fazem-se ouvir, nos tempos que correm, as vozes do Espírito, que, na sua infatigável atividade, conduzem a luz da verdade a todos os ambientes, dosando as suas lições segundo o grau de perceptibilidade daqueles que as recebem. Anota isso aqui, a gente vai falar a respeito disso aí, grau de perceptibilidade. Os ensinamentos do espaço pululam nas escolas, nos templos, nas oficinas e, aos poucos, ides compreendendo a comunhão do orbe terráqueo com os planos invisíveis. O Espiritismo tem doutrinado convenientemente a fé e a ciência, preparando-as para os esponsais do porvir, ou seja, o casamento no futuro. A união, dois. Né? A união, isso, Se é verdade que a tibieza, ou seja, fraqueza, frouxidão de alguns trabalhadores obcecados pelos preconceitos, tem travado a marcha da doutrina consoladora, devemos reconhecer que muitas mentalidades, saturadas de suas claridades benditas, têm concorrido com os melhores esforços da sua existência em favor da propagação dos seus salutares princípios, desobrigando-se nobremente dos seus deveres para com a bondade divina. Então, comunicações espíritas. Então, o que a gente pode começar a falar a respeito? Espíritos são criados, somos criados, simples e ignorantes, e no caminho da perfeição nós passamos pela reencarnação. E quando passamos pela reencarnação, vamos reencarnar no quê? Num corpo. Quando o espírito chega no corpo, o Kardec determina que um espírito encarnado, o espírito é denominado alma, né? Então, quando desencarna, através do mundo espiritual, continua a mesma essência, carregando a experiência do período que fomos encarnados. E essa é natural que todos nós temos a nossa história, já fomos reencarnados centenas, milhares de vezes, não sabemos, né? Mas trazemos essa nossa história e de lá comunicamos com os que estamos aqui. Então, todos aqueles que já estão lá têm a habilidade de se comunicarem com os que estão aqui, desde que grau de
perceptibilidade, ou seja, mediunidade. Uns são mais desenvolvidos, outros não, desenvolvem. Então, esse grau de perceptibilidade é que vai fazer participar desse intercâmbio espiritual entre o mundo invisível com o mundo visível, que somos nós, né? Então, através da mediunidade, os espíritos podem entrar em contato com o mundo material, utilizando um intermediário, né? Conhecemos como médium, quer dizer, medianeiro, aquele que media, né? A parte espiritual com a parte material nossa aqui. E aí, muito interessante, vamos saber um pouquinho sobre espíritos. Então, Kardec é cultura, né? Então vamos entender aqui as ordens espirituais. Qual é a qualidade daquilo que nós vamos receber, o que somos? Então Kardec, ele divide praticamente os espíritos, são divididos em 3 categorias, que Kardec colocou lá, que se vocês vão, anotem para vocês não esquecerem, a partir eu gostaria que vocês lessem depois isso aí no Livro dos Espíritos. Questão 96 a 113 vai falar de toda essa escala espiritual dos espíritos. E nós podemos dizer que essas 3 categorias, a última, a terceira escala, são os espíritos imperfeitos, né? Ou seja, é a predominância do bem, do mal sobre o bem. Então, Kardec vai colocar para nós que são 6 escalas de espíritos imperfeitos. 6. Quer dizer, são eles os impuros, levianos, pseudo-sábios, espíritos neutros, espíritos batedores e perturbadores. Esses são todos nós. O que é o mundo nosso aqui, a Terra hoje? É um mundo de provas e expiações. Somos então imperfeitos. A morada ainda, a maioria, podemos ser enquadrados nesses 6 tipos, dessas 6 classes, que são os espíritos, isso sob o grau evolutivo. Todos vão chegar. Olha a pirâmide, começa lá com os imperfeitos. Na segunda ordem, são os bons espíritos, que não são puros ainda. E quem são os bons espíritos da segunda? Pela predominância, já o espírito já predomina sobre a matéria. E quantas dos espíritos da segunda ordem, os bons espíritos, quantas classes tem? Olha para você, como que a gente vai chegar lá na 11ª, né? Que é uma. Os espíritos benévolos, os sábios, os prudentes e os espíritos superiores. Espíritos superiores ainda não são puros ainda. Porque a classe de espíritos puros é uma só. Uma. Então, o topo é esse. Todos a caminhada, assim, a base da pirâmide aqui, os imperfeitos, vão para a segunda ordem, né, que é os espíritos bons espíritos, e chegando na classe dos espíritos puros, que são os auxiliares do Cristo planetário, dos planetas, tudo são esses espíritos puros, né? Que é uma classe. É uma classe de espíritos puros. É o último estágio. O último estágio que nós temos na chegada essa perfeição relativa, que absoluta é só Deus, né? A energia pura. Então, a última coisa Jesus é um deles, os espíritos puros. Puros. Né? Então, é essa aí. É que já atingiram o grau supremo de perfeição. Relativo, né? Sempre achando que o absoluto é de Deus, né? Agora, feito isso, aí está o perigo e a atenção que devemos ter, principalmente os médiuns que trabalham, né? Nessas comunicações espíritas, que todos esses espíritos, desde os imperfeitos até os bons espíritos, porque o espírito puro realmente, pouquíssimas vezes, eles, só quando é muita necessidade mesmo deles se manifestar, porque às vezes ele se manifesta por espíritos superiores que vêm, os benévolos, tudo, e traz a mensagem. Então, o ponto essencial das comunicações dos espíritos, independente do conteúdo da mensagem e também do nível de evolução dos espíritos comunicantes, é que essas comunicações
todo, independente de qual seja a classe espiritual, são provas incontestes da existência da natureza do mundo espiritual, bem como as relações com o nosso mundo, e segundo o próprio Kardec, em suas pesquisas científicas iniciais, nas quais percebeu que as comunicações dos espíritos iriam legar à humanidade uma revolução do pensamento humano e, consequentemente, uma revolução moral da humanidade. Que é a coisa mais importante que isso, quantas as mudanças que ocorreram, que os espíritos já estão trazendo, nos fortalecendo, né? São espíritos bons que estão aí trazendo a mensagem para nós, nessa mudança, por exemplo, de patamar evolutivo da Terra agora, nessa passagem de provas e expiações para regeneração, né? Quanto que a espiritualidade já está mandando de coisas boas para nós. Olha as mensagens de Bezerra de Menezes, né? Do próprio Chico, que já veio mostrando, de Kardec, lá na Gênese, mostrando tudo isso aí. Então, trazendo para nós essa ideia, que essa ideia vai se tornar uma realidade quando nós nos propomos, cada um, a nossa mudança, essa parte moral. Então, aí, essas comunicações, o cuidado, por isso que a conduta do médium é muito importante, para saber o nível de comunicação que ele está dando, para que ele não seja manipulado, que ele tenha discernimento, porque muitas vezes, muitas das comunicações, ao invés de ser de espírito, da própria animismo da pessoa, que traz de outras vidas, que aflora. Então é muito importante. Então o pensamento é tudo, que a gente fala sempre, né? A comunicação. Diz-me que o que pensas, direi com quem andas, né? O pensamento espiritual é assim. Então essa conexão com a espiritualidade benfazeja é muito importante. Se é muito importante para nós, para os médios é muito mais importante ainda, para que a pessoa seja sempre protegida, não seja obsediada, não seja fascinada por espíritos pseudo-sábios que vêm, sai da cabeça e passa dirigindo, como Kardec fala lá, questão 400, esqueci o número da questão, que fala, que pergunta se os espíritos na nossa vida, o que eles fazem, eles nos dirigem às vezes, né? Então é muito importante isso aí. Então as comunicações existem. Com que objetivo das comunicações? O que vocês acham? Qual o objetivo que existe essa comunicação maior? Provar a existência do mundo espiritual. O que mais? Ajudar na nossa evolução. Ajudar na nossa evolução. Eu acho que basicamente essas duas englobam tudo. Por quê? Porque essa comunicação, por exemplo, a gente tem muitos familiares nossos que se enquadram, que são pessoas boas, que preocupam conosco também no mundo espiritual. E às vezes nós sonhamos, encontramos, entendeu? Então, esse vínculo, por exemplo, para vocês terem uma noção, o André Luiz, quando foi programado para ele para escrever, não foi ele querendo, foram níveis e níveis mais altos que chegaram àquele momento que a Terra estava precisando e ele se encaixava no perfil. Se ele não quisesse, outros veriam. Engraçado que eu assisti esse fim de semana, sabe? Dá vontade de ver um filminho gostoso, cacei lá no nosso lar. Terceira vez já. E tem a hora que um daqueles mentores lá está com aquele calhamaço de papel que ele já estava escrevendo. Aí ele falou assim, já o livro, ele falou, agora que saiu. Que é o que ele estava escrevendo lá no mundo, para ser o livro Nosso Lar. Né? Então demorou. Demora. Então tudo. Foi entre os dois superiores lá. Por isso que tem a conexão. A conexão sempre existe. Como tem esse primeiro patamar dessa nossa comunicação, né? Pode até ter como espírito imperfeito, que estão cheio aí. As pessoas que usam da espiritualidade para ganhar na loteria, para jogar no bicho, para trazer o marido, a mulher de volta. Quem que são esses espíritos? Da terceira ordem, que estão aqui manipulando. E vai ter cobrança depois. Eu te ajudei lá, fazendo as macumbas, fazendo mal. Tudo isso existe. Tudo isso existe. Está aqui. Nunca se esquecendo que a lei de causa e efeito não é só para os encarnados, não. Também para os desencarnados, é lógico. Mais até, né? Mais até. Por quê? Porque eles, sabendo de lá, estão continuando a ser o que eram aqui na Terra,
sem perspectiva, até que um dia vai ser preciso uma encarnação compulsória, dura, de vir às vezes deformado, ver tudo, ou vir com uma missão até para mudar, você vai ter oportunidade. Você matou tanto, agora você vai vir como médico, acontece. Para salvar, o que você vai fazer agora para te provar? Então, tudo tem isso, tem uma correlação que a gente pode entender. E ao mesmo tempo, essas comunicações nos mostram que nós nunca estamos sozinhos, nunca. A companhia nós escolhemos, mas a gente não está sozinho. Em quaisquer que sejam as situações nossas, nós não estamos sozinhos. Sempre tem aquele desenho do Pica-Pau, né? O anjinho e o capetinho aqui do nosso lado, procurando nos influenciar. Influenciar não é determinar. Quem determina somos nós. Você escuta aqui os prós e os contras. Agora a decisão é sua. A responsabilidade é sua. Quer dizer, nós temos sempre dois advogados, um de acusação e um de defesa aqui, ó. Agora, temos que aprender a ter um discernimento. Esse discernimento nós aprendemos como? Conhecendo. O que diz lá Jesus falou lá em Mateus? Conheceis a verdade te libertará, né? Então, é natural. Temos que conhecer. Conhecer por quê? Porque nós aprendemos que a fé não pode ser cega, tem que ser raciocinada, tem que entender o porquê. Então, se eu aprendi, isso aqui é o ideal, vai fazer bem para mim, está sendo bem. Agora você escolhe, vai ter que sacrifício, você vai ter que abdicar de muitas coisas, materiais, sensoriais, para ter um objetivo maior, que é a nossa evolução espiritual. Para que um dia, do lado de lá, também nós podemos nos comunicar bem com aqueles que ficaram, sem manchas, sem máculas. Então, isso aqui eu li ontem de novo, aqui, essa conversão é muito bonita, gente. Muito legal aqui do Livro dos Espíritos. Leiam vocês com calma, Kardec explica direitinho de cada um. E tem até os espíritos neutros que são imperfeitos, aquele que... Água com açúcar, não faz nada, fica aqui, ó. Olha que lá, esse aí, para encerrar, os neutros, que são da 7ª classe, não são bastante bons para fazer o bem, nem bastante mal para fazer o mal. Tendem tanto para um como para o outro e não se elevam sobre a condição vulgar da humanidade, quer pela moral ou pela inteligência. Apegue-se às coisas do mundo, saudosos das suas grosseiras alegrias. Então, não vou ajudar não, para quê? Ninguém me ajuda, não vou ajudar ninguém. Parte por aí, neutro, tal. Passam pela vida e não vivem. Então, fica assim. Alguém quer acrescentar algo nessa primeira aí? Por exemplo, o Chico, André Luiz, Kardec, seria colocado ali em qual? Eu calculo, por exemplo, não pode calcular, a gente não sabe o Chico especificamente, Kardec também não, mas a maioria dos espíritos bons são superiores, estão na segunda classe. Agora, a codificação, por exemplo, foi espíritos puros que vieram, né, para auxiliar, para trazer realmente, lógico, usando de espíritos superiores também, mas a conexão foi direta, vindo para isso. Como foi para Moisés a primeira revelação. Foi algo que fez uma mudança radical no mundo até então, né? Veio mostrando o Deus único e colocou os 10 mandamentos duro para as pessoas, né? Para a época, né? Que era tudo um bando de selvagens, né? Que matavam só para ver a pessoa fazer careta. Então, não anda certo. Então veio, segundo a revelação, Jesus já deu uma guinada para o bem, e depois a terceira revelação, foi a doutrina com Kardec, que veio exatamente abrir o nosso horizonte, está mostrando a nossa necessidade evolutiva, colocando na nossa cabeça que nós estamos aqui não é para sofrer, não é para gozar a vida, não, exclusivamente, é para evoluir, usufruindo daquilo que a vida, que a Terra nos dá. Agora, tem os prazeres da Terra? Tem, natural. O que acrescenta para nós? Foi muito bom, mas não vai levar, não vai acrescentar nada. Aí que você tem que tomar a decisão, né? Vamos viver da Terra. Eu gosto muito do Evangelho, acho que não sei se você já falou também aqui, sobre o homem no mundo, você já viu lá? É
Perfeito. A gente tem que usufruir de tudo que o mundo, sendo sempre dentro da gente, sabendo que aquilo é para usufruir, não é o final, é o meio. Porque, lógico, a tecnologia está aí para nos dar, exatamente para nos descansar mais. Principalmente as mulheres, né? Antigamente, para lavar a roupa na beira do rio. Tinha os batedouros, né? Batendo roupa, coalhador para colocar lá. Hoje a máquina faz tudo, já sai tudo seco. Graças a Deus. Ferro de passar, com brasa, vocês não conheceram. Não, até os tecidos, né? Hoje você pode aposentar o ferro. Eu era pequenininho, minha mãe colocava lá, punha brasa, eu tinha que ficar um peso danado, chacoalhando. Isso. Para avivar a brasa, para Maria conheceu, Maria não se conheceu. Hoje virou decoração. Hoje é decoração. Vai lá, menino, a brasa está te avivar. E tinha os furinhos e tudo, né? De lado, e ficava lá aquele peso. Aquele peso danado, você levava, soprando. A água, tirar naquela manivela a água, era muito difícil, né, gente? Então, exatamente, nós temos que usufruir da luz elétrica, do chuveiro, tudo é natural, mas é um meio para sobrar mais tempo, a gente cuidar do espírito, e as pessoas não caíram na razão ainda. Tudo isso que tirou dos afazeres duros, é para sobrar mais tempo, para você ler, para você instruir, para você pensar na vida, para você fazer autoanálise, né? A gente estava conversando que eu acho que nem sobra tempo tem dia, né? Com o Margot conversando na biblioteca sobre o serviço de casa. Mas é o que eu estou falando, então a gente tem que ter um tempo para nós, né? Espiritualmente, E leitura. a própria tecnologia que tem hoje no Zona Rural, eu gosto muito de assistir Da parte rural, né? essa parte rural. Gente, hoje eles têm aquele drone que já vai, né, pesquisar, se vê uma planta, uma coisa que está com problema, aí o drone vai especificamente levar o problema lá naquela... Então, tudo isso é para facilitar a vida nossa. É interessante a pessoa. Muita tem gente que não acredita na reencarnação, né? Imagine se Deus seria justo de colocar minha bisavó lá no século XIX, né? Ela reencarnada no século XIX com toda aquela dificuldade e me colocar aqui no século XXI, reencarnado, com toda essa facilidade, né? Que justiça seria Deus? Exatamente, mas é só que você foi, quem sabe, foi de lá também, né? Participando, lógico, participando disso lá. Então, é um prêmio que nós estamos recebendo. E como vão ter no mundo no futuro, se a gente estiver aqui, né, no plano de regeneração, quando a gente voltar, vai ser muito melhor do que hoje ainda em tecnologia. É isso que nos anima. Lê para nós então o 28.1. O mediunismo. Vários autores não têm visto na extensa bibliografia dos escritores mediúnicos senão reflexos da alma dos médiuns, emersões da subconsciência que impele os mais honestos e involuntárias mistificações. Um minutinho, isso aí é aquilo que nós falamos há pouco, né? Que não é comunicação espiritual, é animismo. Está a definição de animismo perfeita aí, desse primeiro. Volta e lê de novo para a gente ficar bem explícito. Vários autores não têm visto na extensa bibliografia dos escritores mediúnicos senão reflexos da alma dos médios, imersos da subconsciência que impele os mais honestos e involuntárias mistificações. Excetuando-se alguns casos esporádicos em que abundam os elementos prestantes à identificação, as mensagens mediúnicas são repositórios de advertências morais, cuja repetição se lhes afigura suporífera. Todavia, erram os que formulam semelhantes juízos. Diminuta é a percentagem dos intrínsecos, já que todo o mediunismo, ainda que na materialização e no automatismo perfeito, se baseia no espiritismo e animismo conjugados. Soporífera, quer dizer, conduz ao sono, né? Então, acontece, natural. Todo mundo tem Por exemplo, os médios intuitivos, por exemplo, ele vai usar o conhecimento dele, ele vai receber inspiração pelo conhecimento, ele vai falar.
Divaldo Franco fala isso, que não existe só a Não. mediunidade, tem o animismo. Tem, faz parte. O animismo é a nossa bagagem espiritual também, que vem da nossa história de vida, que às vezes aflora, mas conjugada. Então vem aproveitando. Por exemplo, o espírito. Esse animismo, desculpe interromper, esse animismo que você fala é nossas próprias impressões, as nossas próprias vivências, que a algum certo ponto aflora. Aflora, que às vezes a pessoa pensa, eu já conheci médium aqui na casa, aqui há muitos anos atrás, que as comunicações eram anímicas. Ela achava que estava contando coisas que ele mesmo não sabia que era mesmo dele, entendeu? Coisas que às vezes falava coisa em desacordo com a doutrina daquilo que foi falado aqui. Precisa entrar o estudo para tirar esse lado que é muito forte. Exatamente. E aí abriu o leque, né, para receber as influências boas, né? Mas também tem aquele outro ponto muito assim que os espíritos, quando eles vão, por exemplo, transmitir uma mensagem, um livro, alguma coisa, eles utilizam do conhecimento do médium também. Se o médium estudou, por exemplo, um médico, então o espírito vai aproveitar aquele conhecimento que ele tem para ajudar na transmissão da mensagem. Porque se ele vai pedir falar uma mensagem científica para uma pessoa que nunca estudou medicina, ele vai ter muita dificuldade, a pessoa não vai ter dificuldade de entender o que ele está falando para poder transcrever. Né? Isso aí, no geral, porque no caso, tem casos específicos do Chico, por exemplo, que era um espírito. Exatamente, totalmente diferente. Agora, isso aí é importante para nós. Isso. No caso do Chico, porque era completamente direto. Direto, e ele já era o espírito que veio exatamente missionário, né? O espírito missionário que veio exatamente para... Mas, no geral, a maioria dos casos é assim, verdade. Então, mediunismo, pra você ter ideia, isso aqui foi criada por Emmanuel, essa palavra, mediunismo. Foi criada por ele, que designa as formas primitivas de mediunidade, que fundamentam as crenças e religiões primitivas. Era mediunismo, as quais, sem desenvolvimento cultural e intelectual, caracterizavam-se como práticas mágicas ligadas ao mediunismo, exatamente, sem conhecimento nenhum. Então era aquilo, eram os pajés, aquela coisa, criava-se como é que fala assim, como que eu posso dizer, um ambiente propício para fazer, como se fosse coisa mágica, sobrenatural, né? Sem estudo, sem conhecer essa verdade, né? Então, o sincretismo religioso encontrado no Brasil, é importante saber isso aqui, em outros países americanos, resultando da mistura de religiões africanas, religiões indígenas e primitivas desse país, impulsionaram acentuadamente o desenvolvimento do mediunismo no continente americano. A diferença entre mediunismo e mediunidade está na conscientização, aí Mariana acabou de falar, na ética utilizada para estabelecer as relações com o mundo espiritual. Ética. Então, aí saber que aquele espírito realmente é isso mesmo. Se o espírito manda dizer, você vai ter que dar um tiro na outra pessoa lá, o espírito mandou, eu vou fazer então, vou fazer mal. Que dê a ética, o espírito. Tem que ter. Aí é o médico que você tem que estar preparado para isso. Não, eu quero fazer isso aqui para prejudicar outra pessoa. Não, o médico tem que saber para isso aí também. Passa por ele, é o filtro, o medianeiro, né? Nas religiões primitivas não havia e nem podia haver reflexão sobre os fenômenos do seu sentido da natureza. Tudo se resumia, então, à prática dissociada da razão, o mediunismo. Então, a mediunidade é o mediunismo desenvolvido, submetido à reflexão religiosa e filosófica e às pesquisas científicas necessárias ao esclarecimento dos fenômenos, sua natureza e as leis. É o que Kardec fez. O livro dos médicos vai trazer para nós, o livro dos espíritos, que maravilha essa escala espírita, a gente viu a técnica da mediunidade no livro dos médiuns. Então, tudo isso aí faz parte da nossa evolução. Então, temos que conhecer para que nós possamos tomar decisões mais certas possível dentro da nossa capacidade, para que... Agora, vocês imaginam a responsabilidade de um médico, nós estamos vendo por aí, que começa a cobrar dinheiro e fazer coisas, e sobe na tamanca, que é o tal, que é tudo,
orgulho, dizendo aquilo. Você imagina, você enganar uma pessoa já é mal, você bater, e se enganar centenas e milhares, como é que fica? Como é que fica a responsabilidade? É isso que tem que pensar. Somos responsáveis. Então, aí que é interessante. Deu para entender o mediunismo, a mediunidade, a diferença? Então é isso aí. O mediunismo é toda a comunicação que tem de sobrenatural sem a ética e a moral da filosofia, da doutrina, da religião, podemos dizer assim, da moral. As leis morais, né? Leis morais, exatamente. Ok? Margot, lê para nós então o 28.2. 28.2, a comunhão dos dois mundos. Os desencarnados não podem imiscuir-se na vida material com a plenitude das faculdades readquiridas. E o médium, por sua vez, frequentemente, em vista das suas condições e circunstâncias, está impossibilitado de corresponder à potencialidade vibratória daqueles que o procuram para veicular o seu pensamento. Um minutinho, Margot. Olha que interessante. Os primeiros parágrafos são importantes. O espírito sem o médium não consegue comunicar. E o médium também, se ele estiver preparado, ele não consegue captar. Olha que interessante. Conexão. Wi-Fi tem que bater. Interessantíssimo isso aí, esse primeiro parágrafo aí. Então eles precisam de nós como nós precisamos deles. Pode continuar, Margot. A alma emancipada dos liames terrestres integra a comunidade de outro mundo, que não é o da carne, e daí a necessidade imprescindível de submeter-se às condições de ordem material para se manifestar. Esse fato constitui uma dificuldade extraordinária à consciência depurada, que já deferiu o voo altíssimo dos denominados planos felizes do universo. Dificuldade que essa adaptação à materialidade implica. A comunhão dos dois mundos, o físico e o invisível, está, pois, baseada nos mais sutis elementos de ordem espiritual. Olha que interessante. Essa comunhão, isso aqui está muito bem explicado aqui, dessa necessidade que nós temos, né? E aí chega na última frase, a comunhão dos dois mundos, o físico e o invisível, está, pois, baseada nos mais sutis elementos da ordem espiritual. Quer dizer, existe todo um planejamento espiritual para uma comunicação, por exemplo, de um médium que, numa reunião mediúnica, que vem trazer uma mensagem, um médium curador, por exemplo, um médium de efeitos físicos, aquela de materialização de espíritos, tem toda uma preparação no mundo espiritual, que também essa preparação tem que existir no mundo material também dos médiuns. Os médiuns vão falecer. Fica às vezes tempos, né? No caso do André Luiz, quando ele foi escrever pelo Chico, ele ficou rodeando o Chico, participando das atividades por muito tempo, até ele conseguir se entrosar, harmonia, se exatamente. para poder Então, não existe acaso, é tudo planejamento. O mundo espiritual só trabalha com planejamento. E se a mesma coisa que eu falo, se Kardec não tivesse aceitado, outro seria. Se o Chico não quisesse, o André Luiz, outro seria. Então, tudo isso aí é muito planejado. E nós não podemos perder essa coisa aqui, os sutis elementos da ordem espiritual. Quer dizer, sutis, por exemplo, um médico curador, por exemplo, ele tem que se preparar quando ele impõe as mãos, quando ele faz uma cirurgia espiritual. Ele está sendo usado, mas ele também ali está o desejo dele também de servir de elo, né, entre a espiritualidade e aquele momento ali. Então é muito bonito o negócio, é muito sério para ser levado banalmente. Palavra exata, banalmente. A mediunidade é uma coisa muito séria e é missão às vezes dolorida para aquele, porque às vezes a pessoa tem que mudar. A gente estava conversando
esses dias, que dia que foi? Eu encontrei com uma sobrinha da dona Ilka daqui, a Marisa, muito bem, ela contando que a dona Ilka, a construtora desse centro, ela não tinha tempo para ela, era exclusiva. A casa dela chegava à noite, na madrugada, gente desesperada naquele tempo, e ela sempre ali, disposta a ajudar, a esclarecer, preocupava muito com a mudança das pessoas. Vamos mudar, vamos ajudar também, porque não adianta nada. Só pedir. Pedir, não, chega lá, afasta o espírito, tudo bem, mas se a pessoa sai daqui e reconecta de novo com os pensamentos, volta de novo, não adianta. Não tem como. Então isso é muito importante, essa comunhão entre o mundo físico e o mundo invisível. Nós estamos em comunhão diretamente. Quando a gente sai para cá e já se prepara para um dia, nós vamos nos dedicar ou a estudo, ou a palestra, ou vir ao centro, nós estamos sempre já, alguém está nos ajudando. E tem alguém tendo tudo para te puxar também, para você não vir. Deixa de ser bobo, larga a mão, vamos lá para o boteco, vamos lá passear. É normal isso. Porque nós estamos aí num mundo imperfeito. A nossa TV está captando todos os canais, os bons e os maus. Agora depende do seletor. Você sabe que eu já percebi isso? As minhas últimas palestras, que você sabe que a escola lá é uma loucura. Dia da palestra minha, eles estão calmos, tranquilos, às vezes vem até menos, uns faltam. Que bom, né? Eu já percebi. Mas você, mas a sua vibração já estava preparando para a palestra, você já estava se estudando, preparando, e você já pensando na palestra do dia, tal, tudo isso, o manto protetor vai se estendendo, Psicosfera, exatamente. Começar a fazer palestra todo dia. E é uma coisa muito... Você comentou aí, eu vou dar um exemplo prático, né? Você falou aí, depende do seletor, né? Porque a gente não consegue conectar exatamente com o que a gente queira, né? Sim. Um exemplo é Monteiro Lobato, ele teve circundando o Chico durante um certo tempo, tentando passar uma mensagem através do Chico, e não conseguiu. Ele foi conseguir, durante um certo tempo ele desistiu. Ele foi conseguir passar a mensagem que ele queria através de um outro médium lá de Taubaté, que era da região dele. Ele conseguiu passar através de um médium lá. Esse médium não necessariamente conhecia ele, né? Mas estava mais ou menos na afinidade energética dele, da altura dele. Ele não conseguiu passar a mensagem que ele precisava, que ele queria, não, que ele precisava, através do Chico. E você falou dessa comunicação, André Luiz fala muito isso aqui das comunicações, da preparação, que chega de ver os médios, um comeu demais, estava pensando na comida, outro já estava tal, outro estava com o pensamento. André Luiz fala muito isso. Nossa, tem tudo isso no livro. Tudo. Outro está aqui pensando em comer. Pensando em comer, outra pensando que vai para lá, tal. Quer dizer, há dificuldade da espiritualidade. Tinha um que estava demorando para chegar. Aí a turma foi lá, ele estava na cama com manto de mulher, tudo isso. Exatamente. Como que ia para uma reunião mediúnica? Exatamente. Com a energia daquele. Mas aí nós temos que voltar no Evangelho, né? Vigiar e orar, gente. Olha a responsabilidade de um médium, gente. De um trabalhador espírita, um palestrante espírita. Você não foi obrigado a receber, a querer. Você aceitou. Cumpra. É isso que é importante. Obrigada, sim. Obrigado, sim. Agora não é obrigação mais, é dever. Pronto. Ele só me piora. Errou, sim. Você já está Ele só me piora. Esse dia eu falei para ele, eu acho que a professora, essa é missão, né? Ele falou, é provação. Você não lembra, mas você aceitou lá. Exatamente. Você já está para ler? Eu leio na próxima. Na próxima? Então, Isabel. Só jogando para a próxima, Pois viu? é. Eu tô só marcando Tá. aqui, ó. Mas na próxima eu prometo. 28.3, um minutinho, Isabel, só para dizer que esses espíritos benignos são os da segunda ordem, viu? Nós vamos ler agora o que nós falamos. Pode ver. Os espíritos benignos.
Por essa razão, as luminosas mensagens dos grandes mentores da humanidade são inspiradas aos seres terrenos por meio de processos inacessíveis ao seu entendimento atual. E a maioria das entidades comunicantes são verdadeiros homens comuns, relativos e falhos, porquanto são almas que conservam, às vezes integralmente, o seu corpo somático e cujo habitat é o próprio orbe que lhes guarda os despojos e as vastas zonas dos espaços que o cercam, atmosferas do próprio planeta que poderíamos classificar de colônias terrenas nos planos da erraticidade. Aí se congregam os seres afins e nesse meio vivem e operam muitas elites espirituais, constituídas por espíritos benignos, mas não aperfeiçoados, os quais, sob ordens superiores, laboram pelo seu próprio adiantamento e a prol da evolução humana, volvendo novamente a carne ou trabalhando pelo progresso no seio das coletividades terrestres. Olha que legal, é exatamente o que nós falamos. A maioria das comunicações, então, são de espíritos que estão aqui, que ainda tem o perispírito denso ainda, estão grudado por aqui. Então, olha que interessante. Mas, aí fala tudo aqui. São inspiradas aos seres terrenos por meio de processos inacessíveis, né? A inspiração. A maioria das entidades comunicantes são verdadeiros homens comuns, relativos e falhos, porquanto são almas que conservam, às vezes integralmente, o seu corpo somático, cujo habitat aqui na Terra, e lhes guarda os despojos das vastas zonas de espaço, nas colônias. Exatamente, a maioria. Colônias terrenas nos planos da erraticidade, que é, nosso lar é uma colônia terrena no plano da erraticidade. Está tudo por aqui ainda. Tudo. Mas, aí vai, vocês estão soltos? Aí vem o último parágrafo, dizendo, mostrando que os espíritos benignos estão lá, ó, então, as crianças estão brincando, o pai e a mãe estão olhando, eles estão brincando lá, correndo lá, um está fazendo lá, mas está olhando, ô fulano, vem para cá, você não, você vai cair aí, vem cá, é hora de comer, hora de tomar banho, vem cá. Do mesmo jeito que nós somos sempre, nós não estamos sozinhos quando estamos encarnados, também não estamos. Aí, então, para eles comunicarem, não é só querendo o que eles querem, não. Quero mandar uma mensagem. Não, no momento oportuno, necessário, você vai ter oportunidade. André Luiz fala muito isso aí. Você vai ter a oportunidade. Calma, espera. Quanto tempo André Luiz esperou para voltar? Para ver a família. E quando voltou, ainda aconteceu. Ainda deu um bafafá, né? Que propôs. Ele voltou, fundou de novo. Que ficou com ciúme se a mulher está casada. Então, agora, para complementar, eu vou ler de novo o último parágrafo, que eu achei muito importante para dizer isso aí. Aí se congregam os seres afins e nesse meio vive e opera muitas elites espirituais, ou seja, espíritos puros. Às vezes, outros constituídos por espíritos benignos, mas ainda não aperfeiçoados, ou seja, não tem a perfeição plena, não são puros, desculpe, não tem puro, mas são bons, já tem, metade do caminho já está pronto já, né? Os quais, sob ordens superiores, quem são os superiores? Os espíritos puros, os puros. Os puros falam para os superiores, e os superiores passam. É uma cadeia de comando, é como se fosse no exército, o general para descendo, a hierarquia. É o caso do livro Paulo e Estevão, né? O espírito Paulo, já num nível bem elevado, ele ditava o livro para Emmanuel ditar para o Chico. Olha para você ver. E um exemplo disso aí que falou aí que eles se preparam lá para fazer a comunicação. Um exemplo, A Casa do Escritor é um livro da sequência do Violetas na Janela, é o terceiro livro. Como é que chama a personagem? Ela vai... Patrícia, né? Ela vai a um local que é feita a preparação para os espíritos que vão ditar os livros, né? Que vão passar. E consequentemente também, os médios psicógrafos,
em desdobramento pelo sono, eles vão lá estudar. Sim, muito, lógico. Gente, tudo é planejado, não tem acaso, tudo tem uma razão de ser. A beleza é isso. Então, não é que a gente torne isso fanático, pelo amor de Deus. O espírito, a única coisa que não pode ser fanático, porque nós somos razão, lógica e bom senso. Mas tudo, se analisar sobre essas três óticas, você vai achar qual a função disso tudo, não é a nossa melhora? É. E como que você consegue melhorar o meio que você vive? Pela sua mudança de vida, seu modo de ser, seu modo de pensar. Você influencia. Você tem que mudar para mudar o teu meio. Se você não mudar, não. Mas as pessoas falam assim, não, o mundo vai mudar. Mas, no dia que o mundo mudar, mas se você não mudar. Se não mudar, o mundo não vai mudar. Não vai mudar. Não vai mudar, ué. É desse jeito. Mas muito legal. Olha esse espírito. Muito legal. Marina, lê para nós 28.4. O que representam as comunicações? Dos motivos expostos, infere-se que a suposta vulgaridade dos estados mediúnicos é um fato naturalíssimo, porque emanam das almas dos próprios homens da terra, imbuídos de gosto pessoal, já que o corpo das suas impressões persiste com precisão matemática, e somente os séculos com seu consequente aglomerado de experiências conseguem modificar as disposições kármicas ou perispirituais de cada indivíduo. Procuram agir no plano físico unicamente para a demonstração da sobrevivência, além da morte, levando os ânimos enfraquecidos, porque dilatam os horizontes da fé e da esperança no futuro. Porém, jamais serão portadores da palavra suprema do progresso, não só porque a sua sabedoria é igualmente relativa, como também porque viriam anular o valor da iniciativa pessoal e a insofismável realidade do arbítrio humano. Então, aí podemos dizer que a gente precisa distinguir as comunicações verdadeiras, sérias, né, das falsamente sérias, que nem sempre é fácil fazer essa distinção, porque para um médico, por exemplo, ser induzido, por exemplo, um espírito zombeteiro, falar, eu sou, vamos supor, o Papa tal, santo, que estou falando com você, e ele acredita e fica bitolado naquilo e acha que aquilo é verdade, tal, e desanda tudo, que é um pseudo-sábio, nós sabemos o que é. Precisa ter um filtro, que a bagagem moral do médico que vai ajudar muito nisso aí, né? Porque graças à própria gravidade da linguagem de certos espíritos presunçosos... A bagagem moral e cultural. Cultural também. Espíritos presunçosos ou pseudo-sábios tentam impor as ideias quais falsas e os sistemas mais absurdos, e a pessoa acredita. E para se fazer eles mais aceitos e se darem maior importância, eles não têm escrúpulos de se adornar com os nomes mais respeitáveis e mesmo os mais venerados. Este é um dos maiores escolhos da prática mediúnica, né? É por isso que os espíritos verdadeiramente superiores nos recomendam, sem cessar, que nos submetamos todas as comunicações ao controle da razão e da lógica mais severa. É a base. Como é que o Espírito fala isso aqui, mas você está fugindo da razão e da lógica, da ética? Mas não está certo. Tem que questionar. Por quê? A filosofia espírita é isso. O que é a filosofia? Não é um questionamento de coisas, de situações que você chegar num denominador comum? Vamos questionar. Por quê? Porque até que chega numa coisa plausível. É isso aí. Então, tem que a tendência de essas comunicações tem que ter um agente, muita prudência. Diz que prudência e caldo de galinha não faz mal para ninguém, e é verdade. Então, prudência, calma, analisar. Sem se engrandecer, puxa vida, eu recebi Emmanuel,
Eu recebi Kaiwa Shoto, nossa, que coisa. É eu. Ao ego aí, eu. Ele só fala comigo, eu. Gente, não é assim que funciona. A humildade, gente, volta no Chico. Como é que explica a humildade daquele tamanho? Nunca ele falava eu, nós, irmã, nós. Os espíritos amigos. Espíritos amigos. As obras não são minhas. As obras não são minhas. Tanto, coitadinho, não levou um tostão das obras dele. Nada. Tudo, glória. Vivia do salário dele, de escriturário do Ministério da Agricultura. Que dava para ele viver bem. Ótimo. Tem um documentário dele, um dos, tem vários, que ele fala assim que às vezes ele colocava a mão no meu paletó, colocava a mão no bolso do meu paletó e achava os trocados que as pessoas punham ali. Aí ele pegava aquilo e dava. Exatamente. Tadinho mesmo. Mas por quê? Esses espíritos missionários vêm exatamente para exemplificar, gente. Exemplo, basta. Quanto tempo faz que ele já desencarnou e a gente fala dele como ele está aqui, lógico, do mesmo jeito, né? Mas o exemplo ficou, como todos os mártires, né? Está aí o exemplo, ficou. Muito foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, né? Foi. Porque entendia do assunto, né? Não, e aqui foi votação, e foi votação não é só de espírita, não, é de todos, né? Foi votação aberta, exatamente. No SBT, né? Foi aberto, muito tempo na internet, o pessoal votando, não teve. Foi de jornalistas, foi de congresso, também dos deputados. Tudo, povo, tudo. A elite da sociedade. Quem vai ler a última para nós? Mariângela ou o Geraldo? 28.5. Os planos de evolução. Assim como o infinito é uma lei para os estados de consciência, temos um infinito de planos no universo. E todos os planos se interpenetram dentro da maravilhosa lei de solidariedade. Cada plano recebe daquele que lhe é superior apenas o bastante ao seu estado evolutivo, sendo de efeito contraproducente ministrar-lhe conhecimentos que não poderiam suportar. A evolução sob todos os aspectos deve ser procurada com afinco, pois é dentro dessa aspiração que vemos a verdade da afirmação evangélica. A quem mais tiver, mais será dado. À medida que o homem progride normalmente, moralmente, à medida que o homem se progride moralmente, mais se aperfeiçoará o progresso de sua comunhão com os planos invisíveis que lhes são superiores. Agora, esse aqui, Geraldo, o primeiro parágrafo, esse é fantástico, viu? A gente só tem conhecimento, é isso que você entendeu também? De acordo com a capacidade nossa. Eles não podem jogar uma coisa que a gente não tem capacidade de entender ainda. Por isso que eu falei para você, a cultura do médium é muito importante, porque se a gente não tem a capacidade de entender... Tem o maior exemplo, Jesus não podia falar tudo que não podia falar tudo. Ele tinha que falar em parábola para passar, porque não tinha como. É claro, não tem. E Kardec, o livro dos Espíritos, hoje, para você estudar o livro dos Espíritos, é sério também, tem muita coisa ainda. Você estava falando do Chico Xavier, que ele recebia esses espíritos. Por quê? Porque o Chico Xavier, ele veio nessa encarnação, só estudou o curso primário, mas e o que ele já tinha antes? O que ele já tinha adquirido, aquele espírito ele veio exemplificar a simplicidade. Ele já deve ter muito conhecimento, muito. Não tenha dúvida disso. Ele não, o Chico não, mas o espírito Chico Xavier, nossa. Exatamente, é isso aí que é bonito isso aqui. Todos os planos se interpenetram, todos. Tudo, o plano puro do superior, tudo ali está tudo interpenetrado, né? Lei de solidariedade. Né? Oi? Precisa sim. Interpenetrar, né? Porque olha, você viu o que ele fala aqui, ó.
É como se eles uns auxiliassem os outros. Exatamente. Certo? Um dá a mão para o outro, para aquele que ainda tem pouco. Mas aí para também, porque seria contraproducente ensinar o que eles não poderiam suportar. Exatamente. Tudo tem momento. Dentro de um nível. E nós temos exemplo aqui para uma criança. Por exemplo, você quer que uma criança de 2 anos vai escrever, pegar o lápis, ele não sabe. Então o de 7 já sabe. Mas você não pode jogar muita coisa nele que ele não vai ter capacidade de discernimento. E assim sucessivamente. É uma questão que acho que está no livro dos Espíritos, né? Que fala que ensinar filosofia para uma criança de 8 anos não teria condição, né? Não precisa ser nem filosofia, você conversa como se você estivesse conversando com um adulto. Com uma criança, você vê a reação da criança qualquer. Você chega para uma criança e fala assim, olha, você vai ali, compra um pão ali para mim. Ela fica assim, eu e lá. Aí ela fala, espera aí que eu vou pegar minha bolsa. Então, gente, a lei do progresso é a tônica nossa. A lei do progresso a nossa natureza é de contínua evolução. Naturalmente, é coisa que está dentro de nós. A lei do progresso está lá no livro. Então todo mundo tem que evoluir. Criados sempre ignorantes, seguindo adiante, não é verdade? A gente não há forma de retroceder, não tem como, mas pode embaraçar e atrasar o progresso. Quando você fica sabendo o certo e não faz, e cruza os braços e deixa, você não retroage, mas também não avança, você fica parado, né? É isso aí. Por isso torna-se dever dos espíritos mais adiantados auxiliarem a nossa caminhada. Nós que ainda não estamos preparados ainda para chegar até lá, eles precisam de nós. Então as comunicações vêm para isso, nos ajudar a seguir adiante. Então o objetivo da evolução espiritual é compreender a natureza divina e resgatar a consciência de que somos seres espirituais em uma experiência carnal. É isso que falta para nós. Nós pensamos exatamente o contrário, que a Terra é o suprassumo. A parte espiritual é apenas algo interrogatório, que você não sabe, que talvez exista, talvez não. Então esse é o grande problema. Então essa conscientização, né? Consequentemente, objetivando a elevação dos veículos inferiores, fazendo o indivíduo reconhecer a sua unificação com Deus. Somos partículas divinas. Somos partículas dele, né? É um processo longo, doloroso, principalmente para os espíritos rebeldes, aqueles que vêm encarnação, voltam, fazem a mesma coisa, volta, até chegar num ponto que nós chegamos agora, já conscientizamos. Quantas vezes nós talvez não fôssemos rebeldes outras vezes, né? Sofremos demais em outras encarnações, para chegar num ponto que você tem essa consciência que nós somos espíritos e que precisamos evoluir. Hoje nós sabemos disso, tranquilamente, que a carne aqui é apenas um veículo necessário, mas a essência nossa tem que começar a melhorar. É isso que é importante. E a ajuda não falta, né? É. Parece que vem. Vem. Então, é isso aí. Os rebeldes alimentam a ilusão que o progresso está na carne. Que é ser rico, ser bonito, fazendo 300 mil plásticos até para acertar, para ficar verdadeiros monstros, né? Que muda tudo, né? Mas achando que aquilo que vai satisfazer o quê? O ego. É isso aí, lamentavelmente é isso aí. Esse pensamento nos leva ao egoísmo e nos distancia das práticas do amor e da resignação. Jesus Cristo encarnou para que suas ações o servissem de modelo. Modelo, isso é muito importante. Modelo e guia, está lá, 622, né, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Modelo e guia. Mestre, modelo e guia. Devemos buscar e praticar seus ensinamentos a fim de promover a nossa reforma moral. Os níveis de evolução espiritual se dão a partir da lei do progresso. Iniciamos na ignorância, que causa muito sofrimento. Em seguida, alimentamos a dúvida. Olha a sequência, a dúvida. Isso é bom, já começa. Que nos faz buscar por conhecimentos mais profundos. Todos nós, para chegar na doutrina espírita, a dúvida pegou na gente, naquilo que estava lá. A dúvida é muito bom.
quando chega isso aí. Até hoje nós temos dúvida. Graças a Deus. E o engraçado, não sei se acontece com vocês, mas quando você tem dúvida de alguma coisa, parece que cai um livro na tua mão. Você liga, o negócio tem uma palestra lá falando sobre aquilo. Parece que as coisas vão na hora que você... Mas aí chega o terceiro ponto, a necessidade do autoconhecimento. Você vai ter essa dúvida, você tem que conhecer. Por que está acontecendo comigo isso? O que eu sou? Por que eu ajo assim? Por que tudo que eu faço dá errado? O que eu estou pensando? Aí que chega. Mas muitas vezes o ego bloqueia, não deixa você olhar para dentro. Normalmente, o que estão... O que estão pensando de mim? E assim, a pessoa não se coloca como ela está errada, né? Alguém... O que alguém está fazendo de errado que não está dando certo? Parece que isso aí é um processo simples, mas é extremamente complicado. Nós somos complicados. Para a gente despedir dos nossos processos egoístas e orgulhosos, não é fácil. Está entranhado em nós ainda de muitas e muitas encarnações. É um trabalho árduo. Por isso todos temos um mentor espiritual, nosso anjo guardião, que está sempre quando nós damos um trabalho para eles. Trabalhão, viu? Que ele tem um maior grau evolutivo que a gente, naturalmente, né? Que nos acompanha na nossa jornada a fim de nos inspirar e auxiliar. Fomos esclarecidos de que a evolução espiritual, segundo o Espiritismo, requer muita disciplina e desprendimento. E eu pergunto para cada um de vocês e cada um que está nos assistindo, o que você pensa sobre a sua evolução espiritual? Está indo bem? Fica a pergunta, a resposta não é para mim, é para cada um de nós. Alguma questão que vocês têm que colocar aí, gente? O que acharam do capítulo? Muito bom. Muito esclarecedor. Esse livro inteiro é maravilhoso. Esse livro, cada dia a gente se apaixona mais por ele. Viu? É muito bom. E semana que vem nós vamos ver então do modus operandi dos espíritos, como o modo de operação que eles operam, para a gente ver, vai ser muito interessante também. E estamos chegando agora praticamente no final do nosso estudo, né? Vamos ver. Mas está muito bom. Quem quer acrescentar alguma coisa, por favor, deve acrescentar. Faça pergunta, gente, qualquer coisa, nem que não seja do tema de hoje, não tem problema não. Voltando ao esclarecimento, ao conhecimento, e como que encaixa as benzedeiras? Tudo é através da espiritualidade. Tudo, são médiuns. Da mediunidade. Mediunidade. Não tem o conhecimento, mas tem a bondade. Tem a fraternidade, a vontade de ajudar. E pastor tem isso, a espiritualidade está ali e auxiliar. É auxiliar. Então, aí chegou dentro da capacidade dela. É isso que eu ia falar. Capacidade dela, ela chega lá, uma criança com quebranto, ela está tudo quebradinha, tendo a capacidade de dar energia para ela ali. Por quê? Porque a bondade. Nossa, você fala assim, virar e mexer, a gente levava. Nossa Senhora. Quem nunca? Aquela verdade toda ali. Pega o raminho de arruda e faz lá, hortelã. Dava um pouquinho de água para a criança tomar. Água fluida, gente. Água fluida. Lógico. Eles não dão mais do que a gente possa suportar. Exatamente. Mas o bem está sendo feito. Pois é. O bem, olha, não se perde 1 milímetro de bem que você faz. A gente não vai longe, não. Hoje parece que as crianças não têm muito, mas as crianças antigamente tinham muita verruga, não tinha? Verruga? Tinha. E a minha avó curou as minhas tudo com benzimento. Olha. Tudo. Benzia lá, chegava um dia, você olhava, cadê? Sumiu. Não tem nada mais. É engraçado você comentar isso, que a gente não vê mais. Não vê. As crianças hoje não tem mais. Quando era criança, Você está falando de benzedeira, né? Benzedeira, por exemplo, você dava uma torção na coluna. Costurava. O que é? A oração, a mão, e ali, ó, costurando, orando, aquilo ali. Era uma operação espiritual, gente. A tia Ivete, quando ela tinha um problema muito de dor de coluna, ela vinha com um barbantinho. Exatamente, a costura. Amarrado na cintura, que já foi ali feito para ela com aquela benção. Mas é lógico, gente. Tudo. Sair sozinho, tomava banho. Maravilha. Costurava coisas, né? São médios. Não, amarrava assim na cintura. Benzia, ó, aquilo ali, ó. Benzia o Amarrava cordão. na cintura aquele barbante. Até ele sair.
Para que era isso? A coluna dela, na coluna dela. E ela amarrava na cintura. A minha mãe a vida inteira era benzedeira de quebranto. Analfabeta, católica. Sentava para almoçar, chegava a criança esguelando lá, largava, ia lá, saía bocejando, feito não sei o que depois que saía, né? É isso aí. Puxava um pezinho do bebê de cá, de lá, tá fora a coluna. E abrindo a boca, né? E abrindo a boca. É bem zen, abrindo a boca. É isso aí, beleza, gente. Vamos encerrar? Senão não vou ficar aqui à tarde contando história. Todo mundo tem um caos para Tem um contar. caos. Eu vou voltar à noite, né, Maria? Senão a gente fica por aqui. Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Vamos agradecer também a espiritualidade amiga que preparou esse ambiente para a gente, com tanta energia boa, com tanta luz que nos revigora e nos fortalece. Pedindo a ela que fluidifique a água que vamos beber, colocando nela todos os remédios necessários para a nossa cura. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir a sua imagem. Que assim seja. Pessoal, até semana, se Deus quiser.